Você acompanha a partir de agora, nas ondas do seu rádio, o programa Expressão Pernambucana, que traz nesta edição as torcidas organizadas de futebol. A apresentação de Cristiane Ferreira e Rodolfo Vicente. Olá, eu sou Cristiane Ferreira e está começando o programa Expressão Pernambucana. A cada edição trazemos um tema relevante. Reunimos depoimentos e curiosidades para proporcionar um maior esclarecimento sobre questões do mundo, seja na política, no entretenimento, na economia, na cultura, enfim. Hoje o debate gira em torno de um tema relacionado ao futebol, essa paixão nacional. Olá Cristiane, olá ouvintes, sou Rodolfo Vicente e estou junto com vocês na condução deste programa. O assunto de hoje é torcidas organizadas de futebol e vamos falar como elas se apresentam em Pernambuco, o que são essas torcidas organizadas e como se explica essa paixão pelo futebol. Pois é, Rodolfo, o público vai poder conhecer as maiores torcidas organizadas do estado e entender o comportamento dos membros dessas entidades. Mas vamos mostrar também as relações das torcidas com os clubes de futebol. Ainda tem a opinião dos torcedores no quadro Fala Povo e você vai poder conferir algumas curiosidades sobre o futebol no quadro Você Sabia. Então fique com a gente e acompanhe o programa Expressão Pernambucana. Vamos fazer um passeio pela história do futebol no Brasil. O esportista Charles Miller, nascido no dia 24 de novembro de 1874, na cidade de São Paulo, filho de escocês com uma brasileira, aos 10 anos de idade foi mandado para o sul da Inglaterra, para a cidade de Southampton, onde aprendeu a jogar futebol. Em 1894, quando Miller retornou para sua pátria de origem, o Brasil trouxe na bagagem 2 bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com as regras do futebol, uma bomba de encher bolas e uniformes usados. A primeira partida de futebol realizada no Brasil aconteceu em 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, bairro do Brás, em São Paulo. Os times eram formados por funcionários de 2 companhias, a Gas Off São Paulo e a Ferroviária de São Paulo. O time da Ferroviária, onde Charles jogou, ganhou por 4-2. No mesmo ano, Miller foi o responsável pela fundação da Liga Paulista de Futebol e montagem do clube São Paulo Athletic Club. O Athletic ganhou 3 campeonatos em 1902, 1903 e 1904. Em 1910, Miller encerrou a sua carreira como atleta e passou a atuar como árbitro. Quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial em 1958, com Pelé, Didi, Garrincha e o capitão Bellini, o futebol se tornou um dos principais elementos da cultura nacional. A seleção canarinha conquistou mais 4 títulos nos anos de 1962, 1970, 1994 e o mais recente no ano de 2002. Com o passar das décadas, o futebol entrou no imaginário do brasileiro, com uma verdadeira paixão. É o esporte que representa pessoas com credos, condições sociais, cores e de regiões muito diferentes nesse país. Para entender esse sentimento do povo brasileiro em relação ao esporte, o sociólogo Jamerson Kempis faz uma contextualização histórica sobre essa paixão pelo futebol. No início do século XX, você tem uma característica muito interessante. Os clubes ainda eram novos, recentes, e que tinham influência inglesa. Geralmente brasileiros que foram estudar na Inglaterra, conheceram a cultura do futebol na Inglaterra, trouxeram para cá e adaptaram aos clubes que já existiam. Mas aí, como ele foi se tornando aos poucos um futebol de interesse da massa, da maioria das pessoas, os regimes políticos e o processo de comunicação do Brasil começaram a usar o futebol como um instrumento de organização social. Em Pernambuco, a história do futebol começou em 1905. Em 10 anos, o esporte se espalhou na capital pernambucana, com 17 clubes, e muito em razão do surgimento da Liga Esportiva Pernambucana, fundada em 16 de junho de 1915. A Liga tinha o objetivo de coordenar, disciplinar e promover o campeonato pelas cidades. Para saber os clubes que existiam naquela época, acompanhe a seguir o quadro Você Sabia. Você sabia? Os clubes que tinham mais simpatizantes em 1915 eram o Sport, Náutico, João de Barros, que depois passou a ser chamado de América, Santa Cruz, Torre, Flamengo, Centro Esportivo de Pérez,
Paulista e Casa Forte. Com menor expressão vinham Riachuelo, Botafogo, Paulistano, Internacional, Fluminense, Olinda, Velox e Americano. Você sabia? Todo esporte tem adeptos e admiradores. O que move isso é a paixão. Os esportistas praticam por lazer, saúde e como atividade profissional. Já os torcedores admiram uma determinada agremiação desportiva ou um atleta. Isso explica o porquê de tantas pessoas se organizarem em grupos para torcer por um determinado clube, como ocorre com as torcidas organizadas. Elas são uma denominação referente a uma associação de torcedores de um determinado clube esportivo. Essas organizações adotam uma marca e um mascote próprio e desenvolvem vários produtos com o escudo do time. O seu papel no mundo do futebol é propagar o hábito de as pessoas acompanharem o clube de preferência, além das partidas de futebol, como se fosse uma necessidade básica. Com a força que exerce na sociedade, fica fácil perceber que o futebol representa um elemento da cultura nacional. O sociólogo Jameson Kempis explica o costume que muitas pessoas têm de acompanhar esse esporte e define o papel das torcidas organizadas na sociedade. A intenção é você torcer para um determinado clube de maneira organizada, colaborar, ajudar com aquele time, enfim. Socialmente falando, a gente percebe que o conceito de torcida organizada mudou muito e se ampliou bastante. Então, torcidas organizadas hoje não representam e não são mais representadas apenas por torcedores de determinado clube. Você tem dentro das torcidas organizadas pessoas que estão ligadas a outros grupos sociais, inclusive grupos sociais que praticam suas ações de maneira cidadã e outros que não. Atualmente, o Brasil possui mais de 600 torcidas organizadas. Mas, alguém sabe qual é a primeira? Confira esta curiosidade no quadro Você Sabia? Você sabia? Em 1939, o cardeal Manuel Raimundo Paz de Almeida fundou a primeira torcida organizada do Brasil. Fundado no bairro da Moca, em São Paulo, o Grêmio São Paulino fazia uma homenagem ao São Paulo Futebol Clube. Você sabia? No próximo bloco, a Expressão Pernambucana volta e você vai conhecer as maiores torcidas de Pernambuco, como se organizam, como se comportam, o ponto de vista de personalidade da bola e o nosso Fala Povo. Continue na sintonia. Você está ouvindo Expressão Pernambucana. Expressão Pernambucana. Voltamos a apresentar Expressão Pernambucana. Expressão Pernambucana. Atualmente, o estado de Pernambuco possui 32 torcidas organizadas de futebol. Entre elas, destacam-se 3. As maiores torcidas: a Torcida Jovem do Esporte Clube do Recife, Inferno Coral do Santa Cruz e a Fanáutico do Clube Náutico Capibaribe. Mas, como essas torcidas surgiram e como se organizam? Para responder essas perguntas, procuramos os representantes das torcidas. O Leão da Ilha, do Retiro, está marcando sua presença com Flávio Eric, da Torcida Jovem. O Santa Cruz participa com Samuel José, da Inferno Coral. E para fechar a lista, o Wallace Santos fala representando a Fanáutico. O baterista da Torcida Jovem, Flávio Eric, explica as origens de sua torcida. A torcida organizada, a Jovem do Esporte, ela surgiu num grupo de torcedores que faziam parte de uma outra torcida organizada. No caso, eles teve um racha, no caso, né, dentro da torcida. Aí alguns integrantes se afastaram. Nesse caso, fizeram um grupo, né, fizeram uma reunião e elegeram o presidente. E daí foi fundado a Torcida Jovem do Esporte, com alguns integrantes que eram de outra torcida, no dia 29 de outubro de 1995. Agora vamos conhecer a Inferno Coral, que traz o ex-diretor da instituição, Samuel José, para falar da origem do grupo. Surgiu na união de 3 torcidas. A Inferno Coral surgiu na união de 3 torcidas, né? Os Cobrões, Força Jovem e a Santa Paz. Aí uniu as 3 e fizeram a explosão Inferno Coral. Aí em 93, a explosão Inferno Coral ficou só um ano só. Em 94 surgiu o Inferno Coral mesmo. A origem da Fanáutico e como aconteceu a adesão das pessoas a este grupo são explicadas pelo diretor de material, Wallace Santos. Surgiu em 1984. A torcida surgiu no grupo de torcedores amigos jovens. Decidiram criar um grêmio para poder apoiar o time
e também se encontrar no jogo para, assim, comemorar, tomar sua cerveja, tudo. E ao decorrer do tempo, outros jovens torcedores do Náutico foi gostando daquela ideia, foi se aproximando, o grupo foi ficando maior, aí se tornou a FANAL, que agora hoje é a maior torcida organizada do clube. Em vários momentos, as torcidas organizadas são contestadas pela sociedade, o que gera muita polêmica, pelo comportamento de alguns de seus associados. O filósofo José Carlos Gomes Marçal comenta que os tipos de comportamento das pessoas enquanto torcedoras variam e podem traduzir o seu comportamento social como um todo. Bem, os tipos existentes, socialmente falando, são tão variados quanto são todos os outros tipos de qualquer coisa que você imaginar na sociedade. Toma toda a gama da camada social, então você vai ter da classe rica, a classe média, a classe pobre, a classe miserável no Brasil, você vai ter os comportamentos pertencentes a cada classe social dessa. O futebol, na verdade, vai ser uma tradução do comportamento da pessoa na sociedade como um todo. Depois de acompanhar a opinião do filósofo José Carlos Gomes Marçal, vamos saber agora o que acham as personalidades no mundo do futebol. Para elas, qual o papel social dessas instituições? Para o primeiro chute, convocamos o major e professor Eduardo Araripe, estudioso das torcidas organizadas. Ele dá a sua definição sobre esses grupos e fala que elas têm o objetivo de incentivar os times. Torcidas organizadas são grupos de torcedores, inicialmente fãs de um clube específico de futebol, que se reúnem em torno de alguns objetivos comuns, basicamente incentivar seus clubes, animar os estádios, transformar o espetáculo do futebol numa festa maior do que de fato o próprio jogo já é. Então, se quisermos entender por uma definição básica, é um grupo de torcedores que se unem, normalmente se uniformizam, tentam ter uma padronização e assistem os jogos juntos com o objetivo de incentivar e de tentar motivar mais os jogadores do clube pelo qual eles torcem. O desembargador Bartolomeu Bueno, presidente de festividades do Centenário do Santa Cruz, explica a importância dessas organizações para o futebol. Na verdade, elas têm um papel muito importante para o futebol em si, quer como espetáculo, quer como agregando valor em termos de festividade durante os jogos. Agora, em termos de papel social, de modo mais amplo, eu não vejo assim grande participação, mas em relação ao futebol é muito importante a torcida organizada. Para o curador do Santa Cruz Futebol Clube, Tiseu Araújo Paiva, foram várias as mudanças ocorridas nessas organizações. Ela, como foi constituída em campo para vibrar, fazer coreografia, criar um espetáculo à parte, foi uma maravilha. Infelizmente, a modificação que houve no mundo todo, a violência, para o radicalismo, aí as torcidas foram se distanciando uma das outras e, consequentemente, do próprio clube. Um dos assuntos mais discutidos atualmente no mundo do futebol são os conflitos em que muitas torcidas organizadas se envolvem. Nessa discussão, ouvimos o tenente-coronel Walter Benjamin, da Polícia Militar de Pernambuco. Ele comenta sobre a origem da agressividade dentro desses grupos. Esses grupos surgiram na década de 70, como grupos de torcidas não organizadas, mas que ao longo do tempo foram se organizando justamente para que fizessem parte de um contexto do seu time, do seu fã-clube. Aqui em Pernambuco, esse fato decorreu não de envolvimento com criminalidade, mas dessa agressividade devido justamente àquela questão de que esses torcedores, apesar de não ser organizada, vinham sempre de uma condição de vida menos favorável e dentro do estádio de futebol colocavam para fora toda a sua frustração. A terra está soterrada de violência, de guerra, de sofrimento, de desespero. A população, quando frequenta os estádios de futebol e o entorno deles e utiliza o transporte público nos dias de jogos, em vários momentos percebe uma grande sensação de insegurança. Muitas vezes temos esse pensamento em dias antes de ocorrer partidas de futebol. Para comentar a sensação de insegurança, o tenente-coronel Walter Benjamin relata as situações ocorridas em dias de jogos. Quando há jogos clássicos, notadamente no esporte, Santa Cruz e Náutico,
há um grande volume de policiais empregados nesses eventos, né? E a gente sempre disponibiliza efetivo para colocar nos corredores, principalmente da Gamino Magalhães e da Avenida Norte, dependendo do jogo, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como prever onde vai acontecer o ato de violência, porque é muita gente. Então, às vezes, por vezes, acontece, como já aconteceu aqui, até voltando para o batalhão de choque de um jogo, a gente se deparar com brigas de torcidas, coisa que a gente nota que, ao longo do caminho, eles vêm normal e, de repente, se juntam um grupo e começam a brigar entre si. Diariamente, a imprensa noticia vários assuntos relacionados ao mundo do futebol. Ele está presente nos noticiários diários, debates esportivos e, claro, também nas transmissões de partidas. E como será trabalhar divulgando o futebol que é feito em Pernambuco? O que os comunicadores acham da relação emoção e razão, não só para eles, mas também para os torcedores de maneira geral? Procuramos ouvir representantes da imprensa, os jornalistas Diego Pérez, Rafael Brasileiro e Vitor Bastos. Torcedor com razão é muito difícil, né? Por mais que queiram entender, por mais que estudem, por mais que se informem nas redes sociais, mas o que movimenta mesmo a paixão do futebol, que transforma o futebol, que diferencia o futebol de outros esportes, essa é a emoção do torcedor. Essa emoção não pode passar para o torcedor quando ele vira dirigente. Aliás, o dirigente não deve ser torcedor. O dirigente tem que buscar essa profissionalização. O futebol hoje não pode ser gerido com emoção, tem que ser gerido com a razão. Essa foi a opinião de Diego Pérez, apresentador e editor-chefe do programa Replay da TV Jornal. O repórter da TV Globo Nordeste, Vitor Bastos, tem uma opinião mais romântica sobre o assunto. Acho que não existe muito de razão no torcedor, não tem como cobrar razão das arquibancadas, o torcedor vive muito mais de emoção. Talvez seja a mágica do futebol, talvez o futebol se movimente muito e seja tão grande no mundo todo por conta disso, que é muito mais coração do que cabeça. Para o repórter do Diário de Pernambuco, Rafael Brasileiro, é a emoção que manda no torcedor. O torcedor não tem razão. O torcedor é pura emoção. Lógico, a gente trabalha na imprensa, tem que ter torcedor para entender o futebol, tem que gostar. Mas tem que saber que a grande diferença que a gente tenta, e eu garanto a você que nem todos conseguem, é equilibrar essa relação, torcedor e profissional. Mas o torcedor mesmo é 100% emoção. Como ouvimos nos depoimentos, o torcedor em muitas situações não consegue separar a razão e a emoção. Muito em função disso é que são registrados pelas autoridades atos de violência que prejudicam a todos. Agora vamos buscar as opiniões das pessoas. As vozes das ruas têm vez aqui no Expressão Pernambucana. Perguntamos o que poderia ser feito para acabar com a violência das torcidas organizadas. Confira o que as pessoas andaram falando. Fala, povo! Meu nome é Altair Alves, sou policial militar, tenho 33 anos. Meu time do esporte e pelo Santa. Para mim, o que deveria ser feito é acabar com as torcidas organizadas. Futebol nunca precisou de torcida organizada para colocar público. Meu nome é Diogo Nogueira, trabalho com refrigeração, tenho 27 anos, sou tricolor de coração, Santa Cruz. Não é segurança, acho que é segurança mesmo, questão de segurança nos estádios, tem uma qualidade maior, um acesso melhor e coibir mais, tem uma repressão, né? Bom, meu nome é Leandro Henrique, tenho 27 anos, sou segurança e torcedor do Náutico Futebol Clube. Deveria tirar o pessoal assim que gera uma violência, que já tem um histórico, que vem todo jogo, todo clássico, vem tendo uma ocorrência com aquela pessoa, que não são torcedores, são bandidos, fazer uma pré-seleção dos verdadeiros torcedores dos times daqui de Pernambuco. O Vila Antônio, 25 anos. Eu sou do Esporte Clube do Recife, né? E minha profissão é gerente comercial. Deixar de existir torcidas organizadas. Ser torcedor comum, como qualquer outro. Um pai de família vai com seu filho, um vizinho, um filho, um irmão. Evitar que essas torcidas organizadas prevaleçam nos estádios. Fala, povo! No próximo bloco, no Expressão Pernambucana, conheça as opiniões dos jogadores de futebol e dos torcedores. Vamos falar também sobre as pequenas torcidas organizadas, curiosidades e uma análise sobre o tema. Quer saber? Continue ouvindo Expressão Pernambucana, que volta já já. Você está ouvindo Expressão Pernambucana. Expressão Pernambucana. Voltamos a apresentar Expressão Pernambucana. Expressão Pernambucana. De maneira geral, apenas as grandes torcidas organizadas são lembradas pelas pessoas, mas existem pequenas torcidas que despertam os mesmos sentimentos de paixão
que uma gigante. É o caso do Esquadrão Alviverde, torcida fundada no dia 6 de junho de 2010 por alguns garotos torcedores do América Futebol Clube, chamado carinhosamente de Mequinha. O objetivo, claro, é apoiar e ajudar o clube, sob o lema América ontem, hoje e sempre. No passado, quando não havia o domínio dos 3 principais clubes, Santa Cruz, Sport e Náutico, o América conseguiu ganhar 6 títulos estaduais do Campeonato Pernambucano nos anos de 1918, 19, 1921, 22, 27 e 1944. Um detalhe, figura como campeão estadual, mesmo sem hoje estar entre os melhores clubes da capital pernambucana. Os jogadores são os astros principais do futebol. São eles que despertam as emoções a cada lance. Os torcedores mais empolgados chamam os jogadores de os artistas da bola. E claro que nós não poderíamos deixar de ouvir os grandes personagens do futebol, que como atletas expõem seus pontos de vista sobre essas organizações. O representante do rubro-negro e ídolo do clube, Alessandro Bete Rosa, o Magrão, diz que é a favor das torcidas organizadas, principalmente a torcida jovem, mas é contra a violência. Sou a favor da torcida organizada desde que não vá para a violência, né? Eu sei que a torcida organizada do esporte tem trabalho social, isso daí é importante, né? Porque muitas pessoas não sabem, né, que a torcida organizada tem esse tipo de trabalho. Torcida organizada, falando da torcida jovem, para mim é importante a ajuda que eles dão dentro de campo, incentivo, apoio, e é uma coisa que fica bonita também, né? Natan Carneiro de Lima, um dos novos talentos do tricolor do Arruda, diz que é a favor das torcidas organizadas, mas contra a atitude de violência. Eu sou a favor, cara, desde que venha a campo para torcer, né, para apoiar o time, até mesmo para cobrar, que faz parte, tá dentro do direito deles, mas eu sou contra algumas atitudes do tipo briga, rivalidade em excesso, que gera violência, ou muitas vezes como a gente vê morte, esse tipo de atitude eu sou contra. Uma das figuras mais importantes, além dos jogadores, são os treinadores. Eles têm muitas vezes uma relação conturbada com os torcedores e principalmente com as torcidas organizadas. Para representar essa classe, convocamos Eugênio Machado Souto, o Geninho. Para ele, a torcida pode cobrar do treinador e dos atletas, mas precisa ser uma cobrança para o crescimento do time. Tudo que é feito de maneira positiva contribui. Eu acho que você, às vezes, fazer algumas cobranças justas, é claro que faz com que, de repente, um atleta se doe mais, busque o seu melhor. Então, tudo que é feito de maneira positiva é bom. Agora é a vez do ex-jogador e atual auxiliar técnico, Silvio Luiz Borba da Silva, o Cuque. Para ele, a torcida deve apoiar o clube sem violência. As torcidas organizadas, elas promovem a festa, elas são, acho que gostaria de ter uma data precisa quando elas foram fundadas dentro do futebol. Então, a torcida organizada, ela pode agregar, né, quanto à questão de fazer festa no estádio. Fugindo disso, você já toma outro rumo. Então elas têm um papel muito importante dentro do futebol, desde que saibam cumprir aquele papel. Aproveitando a paixão dos torcedores, os clubes investem na confecção de produtos como copos, bonés, chaveiros e uma infinidade de outros objetos que carregam o escudo do time. Os dirigentes compreendem que torcedores gostam de construir grupos para torcer pela instituição futebolística, carregando as cores do clube e objetos que façam referência ao time do coração. Mas não são todos os torcedores que fazem parte de um grupo organizado, e eles têm a oportunidade de falar suas impressões sobre essas torcidas organizadas. O porteiro e torcedor do Santa Cruz, José Paulo, comenta as atitudes de muitas torcidas organizadas e ressalta o dever do Estado em manter a ordem pública. Dentro de campo ela faz a festa, motiva os jogadores a cumprir seu papel, mas o problema é o extracampo, né? Fazem arruaças, quebram, né, os patrimônio de particulares, patrimônio público, né? Que cabe aí não ao clube, né? E sim ao Estado, né? Que é garantidor do direito do particular, né? Como todo.
Para o vigilante Israel Oliveira, que torce para o Clube Náutico Capibaribe, as torcidas organizadas são fundamentais para o futebol. Eu acho a torcida organizada importante para o clube porque enfeita, deixa a arquibancada mais bonita. Isso agrada a uns, mas não agrada a outros. Mas para mim, na minha opinião, eu acho muito importante. A seguir vem a opinião do torcedor do Esporte Clube do Recife e microempresário Diego Flávio. Ele não concorda com a existência das torcidas organizadas. Eu não concordo não, acho que torcida organizada eles vão para bagunçar do que para torcer. Eu conheço alguns que são torcida organizada e eles às vezes nem sabem nem quem fez o gol do time, fica só perturbando o tempo todo no jogo. Sem dúvida, a opinião do torcedor sobre o seu time e as torcidas é fundamental na nossa discussão. Para o filósofo José Carlos Gomes Massal, o apego do torcedor ao seu time de preferência é tido como algo sagrado. Tem muita gente que com certeza o time é uma religião, sim. Religião no sentido de viver só para isso, só pensar nisso, se dedicar 100% a isso, se é isso que você está querendo dizer por religião, claro que sim. Agora ninguém vai rezar para um time para ele tirar uma doença, claro que não, né? Mas viver em função disso, isso aí tudo é assim. A sociedade ela tem diversos comportamentos, é uma sociedade muito heterogênea e é muito natural que as pessoas se comportem também de forma heterogênea em relação ao futebol. E o que seria do futebol sem as torcidas organizadas? Já parou para pensar nisso? O sociólogo Jamerson Kempis traz uma reflexão sobre essa hipótese da extinção desses grupos. Como hoje as torcidas organizadas têm sido um problema social, porque geram violência, geram insegurança, se você diz que extinguindo as torcidas você vai ter um aumento de torcedores, tem certo sentido. Por quê? Muitas pessoas que se interessam por futebol hoje não vão mais ao estádio ou não vão mais a bares e restaurantes assistir jogos porque tem receio de que aconteça exatamente casos de violência com torcidas organizadas ou com outros torcedores que não conseguem controlar seus sentimentos em relação ao futebol. Diante dos relatos de violência envolvendo as torcidas organizadas, é até compreensível que se cogite a extinção delas. Mas há de se considerar que os integrantes das torcidas são pessoas muito diferentes. Nem todos são provocadores. Nesse sentido, o tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Walter Benjamin, traça um perfil sobre os torcedores que se associaram às torcidas organizadas. Existem torcidas organizadas e o perfil desse torcedor é aquele perfil do torcedor, como está dizendo, né, que vai lá para torcer pelo seu time. E existem outras torcidas organizadas que o foco maior é justamente de combater a torcida adversária. Então, assim, são dois tipos de torcida organizada que nós temos. Aquela que realmente é organizada, que o pessoal vai lá torcer pelo time, e aquela outra que, apesar de se dizer que torce por um time, ela, na verdade, ela vai provocar a agressão, a violência contra outro torcedor de outra organização. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, descreve o torcedor filiado às torcidas organizadas e diz que existem pessoas infiltradas nessas organizações. São pessoas do bem, vamos chamar assim, pessoas, eu conheço médicos, estudantes, empresários autônomos, são pessoas essas que institucionalmente existem dentro da organizada, são pessoas que têm um sentimento positivo, têm uma ação positiva. O que ocorre é que a gente tem um público periférico que não é associado e que se diz integrante, veste e utiliza as identidades da organização. Durante essa edição do programa Expressão Pernambucana, com o tema Torcidas Organizadas, conhecemos a história do futebol e o seu papel social, as principais torcidas organizadas, o funcionamento dessas instituições e o comportamento dos associados. Repercutimos os assuntos com diversos profissionais e torcedores envolvidos na discussão sobre o futebol e as torcidas organizadas. Jornalistas, representantes desses grupos, poder público, sociólogo, filósofo e o povo. Fizemos um debate com o objetivo de esclarecer aos ouvintes sobre as polêmicas que envolvem as torcidas organizadas. Observamos que é importante não generalizar, culpando sempre e sem investigação responsável as torcidas. É isso mesmo, Cristiane. O que deve ser feito é investigar as causas da violência e coibir abusos de alguns, evitando confusões que possam afastar a alegria nos estádios de futebol. Assim nós estamos encerrando a Expressão Pernambucana. Sou Cristiane Ferreira e agradeço sua companhia. Até a próxima.
Sou Rodolfo Vicente e fico por aqui. Até o próximo programa. Você acompanhou o programa Expressão Pernambucana, que trouxe nesta edição um documentário sobre as torcidas organizadas de futebol. O programa Expressão Pernambucana é um radiodocumentário produzido pelos alunos Alexandre Pimenta, Alexandre Rafael, Altamir Cunha e Rodolfo Vicente, do curso de jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco, como trabalho de conclusão de curso. Orientadora Ivanice Lima, técnico de áudio J. Maurílio, semestre de realização 2013.2.